Eu levanto de manhã, eu saio, eu peço a mais velha para chamar ela. Eu chego, eu pergunto quem para casa, fez para casa. Aí às vezes me liga, mãe, eu posso fazer para casa para a senhora na hora que chegar? Não, pode. Aí eu pergunto se tem para casa, ajudo a fazer. A mais velha também. Teacher in my soul, so it goes. Don't come closer or I'll have to. Falo muito com elas porque hoje em dia, se a pessoa não tem estudo, não consegue nada de bom na vida. Eu brigo até muito com elas para estudar, principalmente ela, né? É a mais nova, ela Quando você aprende, coisas você não esquece. Então isso vai te ajudar na sua profissão, quando você crescer. Por isso que tem que estudar. But the rules did not know me, guarantee. Estar na área da educação, atuar na área da educação é mais do que uma opção, é uma escolha, é uma vocação, é um chamado. Eu me lembro que desde criança, quando eu brincava as brincadeirinhas, eu sempre era professora, sempre era de escolinha, então... Bom, João, para mim é uma responsabilidade muito grande, porque, na verdade, eu costumo falar que eu não escolhi ser professora. Ser professora, a educação me escolheu. Atuar na área de educação é uma missão. Primeiro porque você enfrenta vários desafios, você tem várias lutas, vários embates, e ser educador, acima de tudo, é acreditar que alguma coisa pode mudar através do seu trabalho. E aí você pode, através do seu trabalho, influenciar gerações. De forma que o que você planta hoje, você não vai colher depois de amanhã. Você vai colher no futuro, daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Então, trabalhar na educação é você influenciar gerações, influenciar pessoas, mudar vidas e trazer para a realidade aquilo que era um sonho. E trabalhar no bairro, influenciar um bairro, influenciar uma comunidade, com o seu trabalho é muito recompensador, porque você sabe que o que está acontecendo na vida de nossa escola, que são 500 e poucos estudantes, tem o meu dedo, tem a minha mão, tem a minha esperança, a minha expectativa e os meus sonhos. É isso que eu penso na educação.
gente está realizando um trabalho de música em alguns locais, algumas escolas da região metropolitana aqui de BH, Minas Gerais. Nosso trabalho de música aqui, ele não é focado somente à música. É um trabalho onde sim a gente quer levar música, a gente quer ensinar música para crianças, adolescentes, jovens. A gente quer também fazer uma parte da redenção da cultura brasileira, da cultura de outros países. Mas o foco principal no trabalho aqui é trabalhar valores. Trabalhar valores como respeito, como disciplina, como limite. E a gente trabalho, por exemplo, aqui, ele é com crianças e adolescentes que vivem uma situação de risco. Essas crianças não têm limite, muitas vezes, dentro de casa. E o nosso objetivo aqui é contribuir um pouco para a formação e para a restauração de uma identidade. Careless consumerist consumption, dangerous dysfunction, disguised as expensive taste. I'm a people disgraced by what I claim I need and what I wanna waste. I take no account for nothing if it's not mine. Então eu acho que a dança ela é importante tanto para o físico deles, para a mente e no aprendizado deles pode ser de valor também para eles, acrescentando aprendizado da educação deles. Em várias áreas. Às vezes o comportamento deles não está muito legal, a supervisor ou o diretor fala, olha, esse não vai participar. Então eu tenho visto um compromisso maior nas aulas, até por medo de não participar da dança. Mas a gente procura sempre conversar e falar, olha, a matemática é importante, o português é importante. E teve um que falou para mim assim, professor, eu estou mudando meu comportamento. Então, se é verdade ou não, não sei, mas pelo menos ele me disse. Uma das experiências que me marcou foi um aluno chamado Matheus Rocha, que tinha um déficit de aprendizagem. Ele já tinha sido diagnosticado que nunca poderia ler, provavelmente. E ele se tornou meu aluno. Eu simplesmente ignorei esse laudo e tratei ele como todos os alunos. Cobrava, exigia. Eu peguei a turma em fevereiro, em agosto ele estava lendo. E hoje ele já está no 8º ano e vai se formar. E para mim, assim, é um privilégio muito grande ver a satisfação mesmo da mãe, dos familiares. O que marcou para mim foi nas minhas aulas de ensino religioso, quando a gente trabalha valores. E uma vez, eu colocando isso para um aluno, ele destacou para mim lá no fundo da sala de aula, falou assim, não adianta nada ficar falando em dignidade, sendo que na minha casa, a minha família, o meu pai briga com a minha mãe, a violência urbana e tudo, a falta de educação. Eu falei assim, mas depende de você mudar isso. E como você pode mudar isso? Com pequenos gestos. Por exemplo, agora em sala de aula, como que você pode praticar isso aqui na sala de aula com seus colegas? Quando o seu colega te pergunta alguma coisa, você vai falar dessa forma, desiste de tudo, não adianta. Como que você falaria para ele? E ele disse, eu tentaria mostrar para ele que ele pode mudar. Por exemplo, eu sou um aluno, estou aqui obrigado. Estou obrigado porque a minha mãe falou, se eu não estudar, eu não vou ter Bolsa Família. Na conversa, no diálogo, eu coloquei para esse aluno que ele pode mudar essa realidade dele. E ele começou a me procurar,
a conversar, a querer participar dos eventos da escola, dos projetos. Nós fomos até a casa dele, né? Começamos a incentivá-lo a participar dos projetos de programa de ação que tem no bairro, e ele começou a participar. Depois de 2 anos ele me procurou, ele foi na minha escola me procurando. E ele era professor, estava ajudando outras crianças da favela para poder melhorar de vida. E isso para mim foi gratificante. Capelania escolar não é muito conhecido nas escolas públicas ainda no Brasil. A capelania escolar nada mais é do que a figura do capelão como uma pessoa de confiança, uma pessoa que está ali no ambiente escolar para ouvir os alunos, ouvir os professores, um conselheiro que está ali na escola para ouvir os dilemas das pessoas, para ser um ombro amigo, para dar um conselho para a vida. Eu acho que o capelão escolar, nos dias de hoje, tem um papel fundamental na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É notável a diferença que a capelania tem no dia a dia dos alunos, né? Tem diversas histórias aqui de alunos que entraram, estavam com um problema em casa, um problema na família, um problema que ele veio, confidenciou para mim, às vezes não contou para ninguém, e no dia seguinte ele veio contar que estava melhor depois da conversa, que estava rendendo mais durante a aula, ou que estava respeitando mais as pessoas, respeitando mais seu pai, sua mãe. Tudo isso por causa depois de um bate-papo na conversa aqui na capelania escolar. E aqui na sala o nosso assunto é confidencial, e aqui quem é o protagonista é o aluno. O aluno que fala, o aluno que se não quiser falar não fala, a gente conversa de outra coisa. E aqui na capelania, nessa sala aqui, que ele sente a vontade, que ele começa a entender mais sobre si mesmo, entender mais sobre os seus dilemas na escola, e ele rende melhor. Ele rende mais durante as aulas, ele começa a entender mais sobre a vida, tudo por causa de uma conversa com um capelão.